Arrasou. Mas qual a gente... Uma coisa que eu pensei aí, né? Você falou, voltando para aquela questão do copia e cola, que o pessoal não tem diferenciação. Então, naturalmente, você vai se apagando no mercado, né? Porque o mercado vai se sofisticando. E uma coisa que eu vejo muito que a galera tem criado cada vez mais e mais são mecanismos únicos para poder se diferenciar. Então, falando de mecanismo único, qual é o raciocínio por trás da criação desses mecanismos únicos? Nossa, esse assunto é ouro. É o assunto mais empolgante da face da Terra, mecanismo único. O Henrique brilhou ali já a deixa rosto. o like aí, Quando eu comecei Mas a falar se bem que tô achando ele muito empolgado, cadê? Então não vou revelar. Ele deu um glow up e falei, acho que estamos indo pelo caminho Bora. certo aqui. Porque assim, mecanismo único, explicando o que é e depois o porquê é tão importante. Boa. Mecanismo único é você pegar um método. Então, todo curso, toda metodologia tem pilares. Então, vão ter cursos que tem 5 pilares, né? Às vezes 5 módulos, outros que tem 7. Mecanismo único é você pegar esses pilares e colocar numa embalagem muito atraente. Então, isso é o mecanismo único. Então, um exemplo. O meu curso de escrita, ele tem basicamente 5 etapas, 5 pilares, que, se você for ver na prática, assim, não tem nada demais. Se eu fosse só falar sobre isso. Porque, galera, é sobre escrever bem, é sobre criatividade, que eu falei lá do conceito e tal. É sobre storytelling, é sobre marketing e é sobre persuasão. Ou copywriting. Só que fica muito, muito batido, né? Muito senso comum. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso meio que dar uma gourmetizada, meio que dar uma melhorada na forma de vender. Colocar uma embalagem melhor. Então, eu preciso criar um método, que eu chamo de método camada, que são 5 etapas, né? 5 camadas que todo escritor precisa evoluir para sair da primeira camada, em que 76% recebem um salário mínimo, que é mais ou menos ali R$ 1.200, né, por mês, até galgar posições maiores, podendo ganhar 3, 5, 10 mil reais por mês. E aí, o que é o camada? É compor textos, que é a parte de escrever bem, ter boas técnicas de escrita, que é arquitetar ideias, que é a parte de você ser mais criativo, de trazer inovação e transformar a ideia em um conceito, que é mapear histórias, que é uma narrativa interessante, criar boas histórias, o 3D, que é atrair a audiência certa, que são os 3 A's do marketing, autenticidade, autoridade e audiência, e o DA final, que é direcionar a ação, que é a parte da persuasão, os fundamentos, né, da psicologia. Então, isso é mecanismo único. Eu crio camada, crio um conceito de que, olha, você está na primeira camada, quer chegar a camadas superiores para ganhar mais? Então, eu envelopo tudo num acrônimo chamado camada, crio esse conceito de que existem camadas para a pessoa evoluir, e são os mesmos 5 pilares que eu já explicava antes, só que com termos mais sexy. Então, na prática, esse é um mecanismo único. Olha Fantástico. isso, velho. Perfeito. Velho, tá interessante esse negócio aqui, Carol. Sim. E dá pra ir além, se a gente quiser, hein? Não, por favor, fique à vontade. Eu tô aqui, sou todo aqui. ouvido, até vou relaxar aqui já. Tem um conceito chamado representação visual. Eu falo que é uma das habilidades mais importantes que um copywriter, um redator, um social media precisa ter. Que é o quê? O que vem à mente de vocês quando eu falo a palavra não? O que aparece visualmente? Ou apareceu vermelho, Vermelho. escrito... apareceu não grandão escrito em vermelho. Foi isso que apareceu. E você? Tudo preto? Não aparece parece uma nada? coisa um nada meio preto. Pois é, cada pessoa tem uma definição, sabe? Uma representação visual do que é o não. Algumas pessoas falam, é não. Outras falam não vermelho. Outras é um X vermelho. Outros é tudo preto. Então, a representação visual é uma maneira que você vai tentar unir o que todo mundo está visualizando. Vamos pegar um segundo exemplo. Se eu falo, o ambiente está desorganizado. O quarto de João está desarrumado. Cada um vai pensar uma coisa. Mas se eu falo, parece que um furacão passou no quarto de João, o furacão veio na cabeça de vocês. Sim. É aquela história do elefante rosa. Sim. Não tem como ignorar. Então isso é representação visual, você fazer todo mundo pensar a mesma coisa. E na hora de vender um método, muita gente quer só colocar pilares. 5 pilares. Não, usa o que eu chamo de acrônimo, que é pegar a primeira letra de cada palavra do seu método e criar uma palavra a partir disso. Então, camada é um exemplo. Ou usa a literação. O que é a literação? Não vai ter uma aula de português aqui, mas... a literação é você repetir uma vogal consoante. Então, os 3 Ds,
que eu falei no início, que é desejo, dilema, desfecho. Os 3 A's, autenticidade, autoridade, audiência. Ó, tá lembrando? Então, isso é a literação. Ajuda muito a lembrar de um método. E a representação visual, você pega a quantidade de pilares do seu método e coloca isso num formato visual interessante. Então, por exemplo, vamos supor que o método tem 4 pilares. Como é que a gente faz para tornar ele mais interessante? Isso aqui é dica de ouro, assim. Dica de ouro, vai. Nossa. Já deixa o like aí. Foi o que me fez, assim, ir para um próximo nível de faturamento. Porque no primeiro nível, você vai só vender pilares de um método. Não é tão interessante, não é tão sexy. Depois você usa acrônimos, aliteração para formar uma palavra através disso. Aí você tem um mecanismo único. Tem algo que é só seu e ninguém pode copiar. Porque fica muito na cara quando alguém copia um método. Assim, bem estruturado. E aí vem o terceiro nível, que é você usar uma representação visual. No caso, eu falei de camada. Então, eu posso usar o quê? Uma pirâmide, em que a base, a grande maioria, está aqui ganhando um salário mínimo. No caso, 76%, segundo um estudo da 99 Jobs, ganha um salário mínimo. E a minha função é fazer essa galera ganhar mais, ou seja, subindo para camadas superiores até chegar no topo da pirâmide. Aqueles 1, 2, 3% que conseguem ganhar 10, 30 mil reais por mês, como copywriter. Ou, claro, até mais, percentual. Então, a representação visual é isso. Você pegar a quantidade de pilares de um método e colocar num formato visual que todo mundo vai lembrar. Uma pirâmide. Se tem 4, por exemplo, a gente pode fazer... Uma vez me falaram assim, HC, eu vendo poesia. Como é que eu consigo vender poesia? Como é que eu encaixo um mecanismo único numa poesia? Nossa, difícil. Eu não sei nem pra onde ir aqui, cara. E se? E se? Tudo começa num e se, né? Que você faz imaginar. E se você vendesse as suas poesias usando os elementos da natureza? Poesia, ó, fogo. Poesias para acalentar o seu coração. Brilhou. Água. Poesias para acalmar a sua paz interior. Terra. Poesias para fazer você parar de pensar alto e focar no momento presente. Ar. Poesias para você ser mais inovador e pensar além do óbvio. Uau. Meu Deus. Já não fica cara. melhor de vender? Nossa, Não, eu já compraria. vendeu tudo. Eu já tô Compraria agora. pronto. Cadê o link? Me passe agora. Eu compraria agora. Muito Caramba, bom, cara. Que meu. fantástico Tem isso. várias formas de fazer isso com 4, com 3, com 5, com 6, com 7, com 8 pilares. Meu Deus, cara. Isso aí é muito interessante, porque antes eu tava, como é que eu vender poesia? Sim. Só que agora, tipo, Faz todo cara, sentido. faz todo sentido. O poder de uma boa copy, né, cara? E repertório, né? Repertório. Exato. Repertório. Mas agora, assim, Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.